Olá, queridos ouvintes! Hoje é dia 6 de agosto de 2021 e estamos chegando com mais uma edição do Respira Cultura, podcast produzido pelo Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Vocês nos acompanham pelo blog da redação em urgs.br/destaquesrádio, pelo Lumina Podcasts e pelas principais plataformas. Eu sou Liz de Bortoli e hoje apresenta também o jornalista André Grassi. Oi Liz, olá ouvintes, aqui é André Grassi. Hoje a gente fala de uma banda de Porto Alegre que completa 18 anos e, para celebrar, está lançando novidades. É a Tribo Brasil, banda atualmente formada por Gabriel Maciel, Gabriel Cabello, Stefânia Johnson, Rafael Camarão, Alan Furtado e Juan de Moura. Ai, meu bem, vem, já está tão tarde, vai. São 18 anos de palcos e estrada, e quem nos conta um pouco mais dessa história, desde quando tudo começou, é o Gabriel Maciel, fundador, vocalista e violonista do grupo. A Tribo Brasil que tá chegando na maioridade, né? 18 anos de história e as peças-chave desses 18 anos somos eu e o Gabriel Cabello, percussionista, né? Nós que começamos esse movimento quando nós estudávamos no Julinho. Na verdade, eu tinha recém saído do Julinho, mas o Julinho ele tem aquela coisa do acolhimento, né? Quem estuda no Julinho nunca mais esquece do Julinho, né? Uma relação muito especial que se tem com uma escola, uma instituição que tem tanta história, né? Então, muita música se fazia, entre outras tantas atividades, né? E nós começamos a tocar lá, formamos uma banda lá na época do colégio, depois ela se desfez e depois eu comecei a conversar com o Cabello sobre a possibilidade de nós trabalharmos assim com uma música brasileira mais raiz e buscar aprender mais através disso, né? O Colégio Júlio de Castilhos, aqui em Porto Alegre, é muito tradicional e, além de ser o berço da parceria do Gabriel Maciel e do Gabriel Cabello para formarem a banda, também foi lá que eles começaram a desbravar as sonoridades brasileiras de uma outra forma. Eu lembro que na época a gente até fez um programa de rádio. O Cabello foi responsável pela recriação da rádio do Julinho na época. E me propôs, Gabriel, vamos fazer um programa de música brasileira, então, para começar essa história aí. E aí nós criamos um programa chamado Tribo Brasil. Um programa que tinha entrevistas, que tratava exclusivamente de música brasileira. Era um programa bem diferenciado da programação da rádio Julinho. E daí, quando nós decidimos formar a banda, foi automático. Assim, vai ser Tribo Brasil, então, né? Com o nome escolhido e 2 membros confirmados, a Tribo Brasil começava a tomar forma. Ainda naquele tempo, eram outros membros, numa formação diferente da que falamos ainda ali no início. Aliás, uma reunião e tanto de parceiros de adolescência e novos amigos. Eu tinha tocado antes com o Padinho, meu primeiro parceiro da vida. Nós tínhamos uma banda de rock brasileiro chamada Y. Eu tinha, 15 anos, acho, 14 anos, aprendendo a tocar. Nós praticamente aprendemos a tocar juntos, assim. E o Padinho estava num movimento na época que ele até se tornou bem conhecido por isso. Estava tocando na cena grunge, mais pro rock and roll, assim, né? E ele, cara, eu tô muito afim de estudar música brasileira. Eu lembro dele me falando isso, né? De ritmo brasileiro e tal. E aí nós acabamos formando os 3 ali, o primeiro núcleo da banda. Assim. E daí cresceu, foi agregando, né? O Daniel Batti, que é o cunhado do Fernando Leitz, que nos falava as histórias do mestre Batista, lá de Pelotas. O pai do Batti era dono do Bazar Edson, que era uma loja de instrumentos musicais muito famosa em Pelotas na época. E aí eu conheci o Batti, eu trabalhava como atendente de call center na época. O Batti foi meu colega. E aí, quando viu que estávamos tocando o Cabello, o Batti, eu, o Padinho, um tempo entrou o Vinícius Ferrão, aluno do professor Luiz Machado, arranjador, né, cavaquinista, bandolinista, né, o Lucas Delazana passou a tocar bateria, o Yuri Barbosa também chegou logo depois. A primeira formação sólida assim, da tribo é esse time. A Tribo Brasil logo começou a se destacar e fazer novas parcerias. Uma dessas parcerias foi o espetáculo O Maestro, o Malandro e o Poeta, Tom, Chico e Vinícius, que ficou 12 anos em cartaz no Teatro São Pedro.
O show era formado por integrantes da tribo e das bandas Carne de Panela e Roda Viva, numa belíssima homenagem a esses grandes compositores da música brasileira. Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chove, outros dias bate sol, mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. Muita mutreta pra levar a situação, que a gente vai levando de teimoso, de pirraça, que a gente vai tomando e também sem a cachaça, ninguém segura esse rojão. Ao longo desses 18 anos, a formação da banda foi mudando. Alguns dos músicos lá do princípio foram trabalhar em outros projetos, o que abriu espaço para novos nomes. A vida seguiu para muitos e eu e o Cabelo decidimos continuar a estrada e apostar numa renovação, assim. Daí a chegada, assim, de pessoas feita a Stefania Johnson, né? O Duda Cunha veio tocar com a gente também depois. Agora o Marcelo Caminha, filho, né? O Juan de Moura, o Rafael Camarão, que era casumbada, e acabou chegando, assim, agregando, porque é um grande compositor, né? Zabumbeiro, guitarrista, cantor com uma voz linda. Então a tribo chega aos seus 18 anos assim com muito vigor, assim, muita alegria, felicidade, mesmo assim, uma obra bem firme. A Tribo Brasil é daquelas bandas que estavam sempre tocando na noite, nos bares e casas de show de Porto Alegre e também do estado. E é claro que a pandemia e seu consequente isolamento social, com o fechamento desses espaços, mexeu bastante com o trabalho deles. Essa pandemia foi, se por um lado, assim, tolheu assim, as nossas agendas de shows e o nosso orçamento, né, foi precarizado, porque nós ficamos praticamente a zero, né? As lives que pintavam, essas lives não dão conta da necessidade real das pessoas, né? Tão pouco os auxílios propostos pelo Estado, né? Mas, assim, por outro lado, nós conseguimos nos dedicar mais ao expediente interno, né? Que eu chamo de expediente interno, que é essa coisa de tu buscar a composição, o estudo, maior intimidade com o instrumento e essa coisa que só se pode fazer em casa, né? Então, assim, a tribo está produzindo bastante. Isso é muito bom. Balançar um roseral no compasso do machixe, dispersando nos odores santas flores pelo ar. A paixão é verdadeira, da ilusão que se propõe, do suor da gafieira, transformada num jardim. Balançar um roseral. A escassez de shows e de verbas para os músicos e para outros profissionais que trabalham para fazer espetáculos, gravações e vídeos mobilizou a banda criativamente. E o ano de 2020, mesmo com todas as dificuldades impostas pela situação de saúde do país e do mundo, foi um ano de alguns lançamentos e muitas reflexões para a tribo. Com tantas ideias surgindo, com tantas propostas, nós precisávamos de apoio, né? Então, assim, ano passado, nós já, desde a mudança, desse processo todo de mudança de formação, a gente já vinha com uma ideia de lançar um segundo disco, né? E a gente pensava muito, assim, na forma como as coisas, na forma que as mídias têm adquirido, né? Como tem se tornado mais importante a imagem e como tem se tornado importante curtir, como é uma possibilidade boa a gente curtir o repertório do disco aos poucos, né? Quer dizer, a gente poder produzir uma música de cada vez, lançar uma música de cada vez, lançar um videoclipe para cada uma delas e pensar em toda uma estrutura de mídia por música, né? E não por álbum. E aí, ao fim disso, fechar um álbum, né? Então, assim, como nós tivemos os nossos recursos cortados pela pandemia e nós queremos dar vazão a essas ideias novas que têm surgido, essas músicas novas, nós íamos buscando alternativas. Num primeiro momento, nós lançamos músicas no ano passado, que foi Balançar um Roseral, nós participamos de um processo, de um edital do Estado, fomos contemplados e nós usamos para lançar um pequeno clipe, assim, mais simples, né? Porque não era muita verba, mas, assim, foi super legal. E agora a gente está buscando algo mais complexo, mais profissional mesmo, inclusive para envolver mais gente, sabe? Antes de lançar o segundo álbum e aproveitando para curtir cada etapa e cada música, os integrantes da tribo lançaram um financiamento coletivo
pela plataforma Apoia-se. O objetivo é chegarem a R$15 mil para a produção de um single e 2 clipes com uma ótima proposta. Nós temos a expectativa, e nós temos isso já bem traçado no projeto do clipe, que nós vamos envolver mais de 20 pessoas, mais de 20 profissionais da cultura, super profissionais da cultura, em todo o processo assim, de produção dessas músicas. E as 2 últimas músicas que nós criamos para Plantar, que é uma música que já está rolando bastante na FM Cultura, que é uma homenagem a Porto Alegre, né, na figura do mercado. E a outra música, Carne de Caranguejo, né, que esse vai ser o primeiro videoclipe produzido, que é uma música feita pelo Camarão, que retrata uma realidade bem gostosa de verão nordestina, através de um ijexá também, uma delícia de ritmo, né? Então, acho que nós temos assim tudo muito bem formatado para produzir essas próximas músicas, né? A gente já comentou em algumas edições do Respira Cultura sobre a dificuldade ainda maior que os técnicos e profissionais dos bastidores de espetáculos e filmagens vêm sofrendo ainda mais que os artistas pela quase inexistência de shows e afins. E quando os artistas conseguem realizar algum trabalho, a situação financeira é tão complicada, para não dizer quase inexistente, que esses profissionais acabam sendo descartados dos projetos. Pois é, por essas e outras que o financiamento da tribo nos chamou bastante atenção, já que, como comentou o Gabriel, eles pretendem chamar mais ou menos 20 profissionais para trabalharem nas produções. Mas não foi só isso que eles e outros músicos fizeram para apoiar esses profissionais. A gente até participou de campanhas de ajudas, o Apoia-se da Graxa, né? Muita gente assim da cena, da frente do palco se envolveu, assim. Então acho que a gente tem que criar cada vez mais mecanismos para incluir a Graxa e trazer a Graxa de volta ativa, né, cara? Não só com o apoio de caridade e tal, mas um trabalho, né? Porque eu acho que assim como aquilo que é essencial de alimentação, vestuário cotidiano, assim, essencial o trabalho, né, cara? A falta que a gente sente do trabalho é monstruosa nessa pandemia, né? Ficou com vontade de colaborar e fazer acontecer essa grande celebração? O Gabriel Maciel nos contou algumas das recompensas e já deixa o convite para vocês conhecerem mais a banda e apoiarem o financiamento coletivo. Tem assim, desde a arte do clipe, que está sendo produzida pelo Alan, e o Alan que foi baixista da tribo também, agora está morando em Garopaba, até shows particulares, aulas, oficinas, vestuário da tribo, porque a tribo tem uma linha de vestuário. Agora nós estamos com uma cesta de Dia dos Pais, bem bacana, estamos com o apoio da Chulapa Cervejaria também, né? Então nós temos uma série bem legal de recompensas que estão listadas lá. A Tribo Brasil está em todas as mídias sociais, você pode entrar lá no Spotify, no YouTube, no Facebook, no Insta, vocês vão encontrar o nosso trabalho e tudo que a gente está fazendo na nossa agenda, né? E peço a todos vocês que colaborem, que apoiem, que ajudem as cadeias de produção da arte, e aqui da nossa parte através do Apoia-se/Tribo Brasil, né? Dessa forma vocês estão ajudando a gente a concretizar a ideia desse videoclipe e trazendo trabalho para essa galera aí que produz muito em Porto Alegre, que faz a cena da cidade. Todo cruzeiro é são, todo cruzeiro é chão.
E para o nosso momento de leitura de hoje, trazemos um marco histórico do país como tema. No dia 3 de agosto, se celebrou o Dia do Fim da Censura no Brasil. Nesse dia, em 1988, foi votado o texto da Constituição que tratava especificamente desse assunto. A censura cerceava diversos campos de atividades, como as artes, a literatura e o jornalismo. Por isso, marcamos a data trazendo hoje um trecho de O Jardim das Oliveiras, de Nélida Pinhon, lançado em 1980, e parte da antologia organizada por Luiz Rufato, chamada Nos Idos de Março. A antologia traz textos de 18 autores que escreveram sobre a ditadura ainda no período da censura e, por isso, muitas vezes se utilizavam de alegorias para falar sobre aquele período. No trecho, narrado em primeira pessoa, o narrador foi levado de sua casa por um agente do governo para ser interrogado, e segue assim. A sorte me regalou com uma cadeira e o bafo quente dos inimigos que vinham em ondas. Às vezes, se aproximavam, logo bem distanciados, para eu medir a fragilidade do destino. O branco, especialmente, devotava-se aos círculos, designara-me o eixo em torno do qual girariam. Evidentemente odiava-me, mas certa elegância no corpo não o deixava matar-me. Acima do gozo pela minha morte, havia seu outro prazer secreto. A reverberação do meu rosto em chamas impedia detalhado exame de suas feições contraídas. Foi dizendo: é rápido, mas pode demorar se não colaborar. Estaria eu ainda em meu país e incitava-me a traí-lo? Ou era a um estrangeiro que contrariava fortemente os interesses de uma pátria humana? Não sei de nada. Tudo o que sabia confessei há 9 anos atrás. Não precisa nos recordar, sabemos de tudo. Foram exatamente 9 anos, 3 meses e 11 dias. Em março poderá festejar o 10º aniversário. Magro e desenvolvido, os anos haviam lhe ensinado a interrogar um homem sem ceder às súplicas de um olhar. Da minha cadeira, via-lhe os avanços e recuos, e não pretendia exacerbar-lhe as funções. Onde está Antônio? Todos sabíamos que Antônio estava morto. Quem sabe ele próprio o teria assassinado. Fora o último de um longo cortejo de torturadores. E por isso, capaz de descrever em detalhes o corpo dele em chagas, rasgado por alicates, cortado pelas lâminas e pela raiva, expulsando o sangue em golfadas, o olhar empedrado que até o final evitou a palavra que, condenando os vivos, melhor teria esclarecido os últimos instantes de um homem. E assim, o Respira Cultura de hoje se despede por aqui. O programa teve a produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. A apresentação foi comigo, Liz de Bortoli, em parceria com o jornalista André Grassi e participação da Mariana Sirena. A reportagem também foi comigo e edição de áudio do Pedro Palaoro. E não esquece de seguir a Rádio da Universidade nas redes sociais para não perder nenhum conteúdo. A gente volta na próxima sexta-feira pela manhã. Até lá!